Capítulo 69, A temporada que não é minha. O Rei dos Camponeses, número 71, Dantalha, calendário do Imperial. Ano 1506, mês 4, dia 3 Bruino Plains, exército da Aliança Crescente. Os cães femininos e machos que eu vi ontem estavam acasalando hoje também. No meio da planície. Enquanto faziam com força aqueles humanos e os demônios aqui em sua audiência, eles estavam copulando na frente de um exército massivo que não era inferior a 200.000. Os soldados jogaram pedras neles e riram. Embora tanto os humanos quanto os demônios estivessem rindo, ambos estavam muito longe para realmente acertar os cães, então dentro do campo que não podia ser tocado, os vira-latas eram capazes de acasalar livremente. Não jogue pedras. Comporte-se, seus canalhas. Os deuses estão assistindo. Os oficiais não comissionados amarraram as partes inferiores dos soldados. Eles os alertaram para não perturbar os cães. Eles disseram que isso era imprudente. Para mim, era vago se os soldados, que estavam atirando pedras nos vira-latas quando a guerra estava prestes a se desdobrar, fossem os que eram imprudentes, ou os oficiais, que estavam saindo de seu caminho para repreender os soldados, eram aqueles que eram realmente imprudentes. Não jogue pedras. Stop me dot. Os sons de pedra sendo jogados e os sons de urgência ressoaram por todo o caminho até os campos distantes, e quando se espalharam para longe, lentamente aumentaram o tempo do campo. Farnese murmurou sem rodeios. Eles estão atrasados. Você disse que era a princesa imperial Elizabeth. Isso está certo. Embora eu esperasse que ela saísse imediatamente. Nós dois, senhor e servo, estávamos de pé lado a lado e olhando para o acampamento do exército humano do outro lado da planície. A área de negociação onde a princesa imperial e eu tocamos gol esta manhã tinha queimado completamente. A tenda se transformou em escombros e se esparramou no centro do campo. O príncipe herdeiro do império e os descendentes do Margrave provavelmente estavam mortos debaixo daqueles restos. Embora não pudéssemos ver os cadáveres daqui, corvos ocasionalmente desciam e desapareciam entre os escombros. Imaginei em minha mente a imagem dos corvos bicando e comendo a área facial nua do príncipe herdeiro que tinha seu rosto sem pele. A carne que foi seriamente esfolada e cozida a uma batata frita provavelmente se adequava ao sabor dos corvos. Nosso discurso terminou. Agora era a vez da princesa imperial Elizabeth dar a sua. Devido ao fato de que a princesa imperial ainda não se mostrou, os soldados estavam passando o tempo com os cães de acasalamento. De vez em quando, os soldados do exército demônio zombavam do atraso do representante do exército humano gritando: "Bo, venha já, o que você está fazendo?" Eles fugiram porque estão com medo? Apesar disso, a princesa imperial não se revelou. Lado a lado, os vira-latas copulantes, os cadáveres comendo corvos e os soldados que vinham aqui para ir à guerra pareciam estar à vontade. Farnese, você acredita em Deus? Os deuses não ajudaram essa jovem, mesmo quando sua vida era sombria. Seja um deus ou um diabo, se eles não ajudam esta jovem, então o que há para se preocupar? Esta jovem não se esforça por coisas desnecessárias. Farnese parecia assim. E você, senhor? Você acredita em Deus? Claro. É difícil encontrar alguém que seja tão devoto quanto eu. Eu vejo que o ridículo de seu senhorio é amargo hoje. Eu vou te ver depois que o discurso terminar. Por que razão o senhorio tem que ver essa jovem mais tarde? Esta jovem senhora está bem diante dos olhos de vossa senhoria neste exato momento. Olhe para o belo rosto dessa jovem tanto quanto seu senhorio deseja até você se cansar disso. Oh, agora que esta jovem senhora pensa sobre isso, seu senhorio não era um eunuco que não é capaz de ficar excitado quando olha para as mulheres além da senhorita Lápis. Senhor, esta jovem senhora pede desculpas. Essa jovem não considerou a impotência de seu senhorio. Uma vez que esta jovem ignorou a situação da metade inferior de sua senhoria, ela não pode ser verdadeiramente referida como seu sujeito fiel. Esta menina, ela está muito feliz apenas porque terminou de falar.
É claro que, na posição de Farnese, ela deve se deliciar. Mesmo que ela tenha agido depois de ter se tornado minha marionete, ela finalmente conseguiu deixar seu nome no mundo. Seu nome provavelmente será registrado na história como o revolucionário do século. Diferente de Lápis e eu, que buscávamos autoridade absoluta, Farnese perseguia a reputação, e naquele mesmo dia era seu esplêndido dia de aniversário. Semelhante a uma criança que ficou encantada por ter recebido um presente. Essa garota conhecida como Laura de Farnese estava puramente satisfeita. Apesar do fato de que ela realmente levou a humanidade a um massacre sem fim. O discurso desta jovem senhora foi perfeito. Farnese falou. Para ser exato, seria correto dizer que foi um discurso que foi conseguido através da cooperação de Sua Senhoria e esta jovem senhora. Doravante, o continente será dividido em duas fileiras e o campo será coberto de cadáveres e encharcado de sangue. Sua Senhoria ainda está preocupada com a mulher conhecida como Elizabeth. Apesar disso, honestamente falando, esta jovem não tem medo. Eu olhei para a planície espalhada diante de nós. Não houve necessidade de dar uma resposta. Mesmo que ela não soubesse agora, ela vai ver por si mesma em breve, portanto, vai entender uma vez que ela tenha testemunhado isso. Embora houvesse muitas pessoas no mundo que eram incapazes de entender alguma coisa, apesar de terem visto a si mesmas, Farnese era meu maior aluno. Ela será capaz de perceber isso bem sozinha. O vento soprou sobre o campo. Vosh. Devido à chuva repentina que desceu esta manhã, nossa visão não poderia chegar longe e foi forçada a piscar dentro de uma área próxima. Tudo estava perto. As palmas ásperas dos suboficiais que atacavam os soldados estavam perto, a respiração ofegante dos cães fêmeas e machos que acasalavam estava próxima, e as bandeiras inimigas que batiam violentamente do outro lado do campo estavam próximas. Vosh. O vento soprou por um momento, e o campo ficou parado depois que o ruído foi varrido. Eu podia sentir que algo estava se aproximando. Ela está aqui. O que você está se referindo, senhor? Veja bem. Esse é o seu inimigo jurado. Farnese inclinou a cabeça e virou-se para o lugar que eu estava olhando. Foi no instante em que ela virou completamente o olhar. O discurso de Elizabeth começou como se fosse uma rajada de vento que soprava daquele lado do campo para isso. Soldados de muitas nações, não se deixem enganar pelos doces sussurros do diabo. Como se centenas de milhares de soldados estivessem sendo guiados pelo vento, seu olhar foi para a garota. Nós não pudemos ver a princesa imperial porque ela estava muito longe, no entanto, apenas sua voz parecia infinitamente próxima. Eles são todos demônios e monstros. Todos vocês não perderam seus pais, amigos e companheiros para as presas perversas desses monstros? Contemplar. Para alguém que está usando a pele de humanos, essa garota está entre aqueles monstros. Refiro-me aos que vivem ao lado dos diabos como demônios, de modo que a criança é certamente um deles. Peguei um telescópio portátil do meu casaco e olhei para a distância. Minha visão mudou entre banners e bandeiras. Como eu ainda não conseguia ver onde estava a princesa imperial Elizabeth, calculei cuidadosamente a localização dela apenas pelo som da voz dela, que parecia estar sendo sussurrada diretamente no meu ouvido. O diabo falou. Eles alegaram que nós matamos nosso próprio povo. Onde você pode encontrar uma mentira tão imensa quanto isso? O diabo afirmou que todos vocês estão do lado deles e são seus aliados. Onde mais você pode encontrar uma mentira que é tão grande quanto isso também? Isso é algo que todos vocês deveriam fazer a si mesmos. 400 anos atrás, quem foram os únicos a colocar suas vidas em risco para proteger o continente? 300 anos atrás, quem foram os únicos a abandonar suas vidas para proteger a humanidade? 250 anos atrás, quem eram os únicos a balançar suas lâminas sob as paredes brancas até o último homem de pé? 200 anos atrás, quem eram os únicos a atacar os monstros nas planícies de Ulm?
E neste dia, a fim de lutar contra 100.000 monstros mais uma vez, há pessoas aqui que jogaram tudo de lado para sua família, para seus filhos e filhas, e para o de Deus. Isso é algo que você deve perguntar a si mesmo. Quem são essas pessoas? Isso é assim. Essas pessoas são você. Há 400 anos, 300 anos atrás, 200 anos atrás, e aqui neste mesmo dia, aqueles que dedicam suas vidas para proteger o continente são você e somente você. Elizabeth declarou. Ela não fez nenhuma respiração desperdiçada. Como não havia barulho desnecessário, parecia que a voz dela era uma melodia que se intensificava lentamente. Os soldados humanos estavam em transe com a melodia e estavam todos voltados para um único ponto. Com meu telescópio, segui seus olhares. Ela estava chamando por mim. Ó orgulhosos oficiais e homens de muitas nações, aqueles que sempre foram abatidos por aqueles monstros eram vocês, as pessoas. Os lugares que esses monstros sempre saqueavam eram os campos cultivados por você, o povo. Como aqueles monstros sempre pisavam eram nossos pais e mães, toda vez que tentávamos viver pacificamente esses monstros cruelmente pisoteados em nossas vidas. Agora um demônio fala com você. Eles alegaram que eles mesmos nunca ameaçaram o povo. Eu peço a todos vocês. Isso é verdade. Os arredores ainda estavam. A atmosfera que foi aquecida pelo discurso dado por Farnese mais cedo se acalmou. As forças inimigas que Farnese separou em camponeses e nobres foram mais uma vez abraçadas como uma por Elizabeth, e a princesa imperial começou a chamar cada exército que estava reunido. Boiotias. Eu lembro. 400 anos atrás, nas planícies rochosas de Aulis, você protegeu desesperadamente uma das linhas de defesa da humanidade com suas vidas, lutando contra 30.000 monstros por mais de 3 dias. O grande príncipe que te levou, Penelhos, descansa debaixo da colina ao lado de seus irmãos.